Eu me chamo doutora Aline Barbie, sou membro da Comissão da Jovem Advocacia e advogada atuante aqui na OAB de Itu. E hoje eu fui incumbida de fazer essa live, nossa sexta live da Histórias da Advocacia, Rogério Jimenez. Ele é advogado atuante desde 2003 aqui em Itu e possui o canal Vida de Advogado. E eu vou chamar ali o doutor Rogério para que nos apresente aí sua maravilhosa história e trajetória. Boa noite, doutor Rogério. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e o doutor? Tudo jóia. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Uma honra poder participar desse trabalho de vocês. E muito obrigado, boa noite para o pessoal que está entrando aí, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Doutor, não imagina qual foi minha alegria de poder fazer essa mediação dessa live com o doutor, porque Sério? eu sou muito fã do canal, Obrigado. sou muito fã, acho bárbaras postagens, né? Eu acho que hoje em dia a gente está vivendo uma advocacia aí menos pesada, menos brocados jurídicos, no latim, né? A gente está vivendo aí mais a realidade mesmo, né? Hoje a Do gente fa... advogado. Hoje a gente fala mais a língua do emoji do que o latim. Isso. Então, doutor Rogério, de praxe, né? Vamos começar as perguntas aí, que é o início, os desafios e até onde o doutor chegou. Vamos Mas lá. quem estiver aí assistindo, quiser enviar alguma pergunta para o doutor, né? Sinta-se à vontade. Doutor, então, como o doutor escolheu o direito? O que te motivou? Na verdade, eu sou bem sincero, você sabe que você acompanha a página, né? Então, na verdade, eu sempre falo que não fui eu que escolhi o direito, foi o direito que me escolheu. Por quê? Quando eu fiz o vestibular, a minha ideia era fazer uma faculdade de jornalismo. Eu queria ser repórter, trabalhar na televisão, apresentar um telejornal, esse tipo de coisa, escrever, fazer matéria. Essa era a minha ideia. E eu passei na faculdade de jornalismo. E depois também passei, ao mesmo tempo, na faculdade de direito. Então eu fiquei na dúvida, e agora? Eu faço jornalismo, faço direito, faço jornalismo, faço direito. E daí o meu pai, que na verdade é meu padrasto, ele falou para mim, olha, se é que eu posso opinar, eu acho que você deveria fazer direito. Porque direito é uma profissão que tem um leque maior, você tem várias opções, você pode ser advogado, delegado, juiz, promotor, e eu acho que você daria um bom promotor ou um bom advogado pelo seu perfil. Você é encrenqueiro, você é briguento, você acha que você sempre tem razão. Então, Sim. e depois, se você quiser, depois você faz uma faculdade de jornalismo e dá para você levar os dois. Então, o meu padrasto me convenceu a fazer a faculdade de Direito. E eu entrei na Certo. faculdade e fui sem saber como que seria. E fui tomando gosto, fui gostando. Até o terceiro ano, eu posso te dizer que eu estava totalmente perdido. No terceiro ano da faculdade, eu pensava comigo assim, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Né? Mas eu continuei. E daí eu comecei a fazer estágio no terceiro ano, e foi quando eu peguei gosto pelo negócio. Eu comecei como estagiário, eu falava que eu era, não era estágio, era escravizário, né? Sim. Porque porque eu não fazia só um trabalho de estagiário, eu era o estagiário, eu era a secretária, eu era o office boy, eu era a faxineira, porque era um escritório pequeno, só com dois advogados e eu ali ajudando com tudo, entendeu? Então eu sempre falo que o direito é que me escolheu e depois que eu fui fazendo estágio, eu fui pegando gosto, fui cada vez mais gostando Acabou e se foi indo. identificando. Exatamente. Certo. E qual ano que o doutor concluiu a faculdade?
Como que foi o processo para passar na OAB? Foi Ó, tranquilo? não, não foi tranquilo, não foi. A faculdade eu concluí em 2001, foi quando eu concluí a faculdade. Daí eu só fui conseguir tirar a minha OAB em 2003. Na faculdade, no último ano, eu não lembro nem porquê, mas eu não fiz o exame logo depois que eu me formei. Eu esperei um tempinho, eu achei que eu não estava preparado, então eu quis estudar mais um pouco, daí eu fui fazer cursinho, daí eu passava na primeira, não passava na primeira fase, sempre batia na trave, e na quarta tentativa, foi a quarta tentativa do exame da OAB, eu passei na primeira e também passei direto na segunda. Ainda peguei o Código Civil, que estava entrando em vigor naquela época. Então, Sim. peguei o novo Código Civil, fiquei apavorado e fiz cursinho também para a segunda fase e daí acabei passando. Teve Mas que foi estudar, tenso. teve que estudar tudo, praticamente tudo de novo, né? Do direito Exatamente. civil, porque modificou, né? E quando passou, como iniciou o seu trabalho? Foi escritório próprio? Foi com outros advogados? Na verdade, quando eu fiz estágio nesse escritório que eu te falei, eu fiz estágio desde o terceiro ano. E o escritório foi crescendo, ficou um escritório grande. E eu acabei conhecendo uma perita e eu fui trabalhar com ela como assistente de perícia. E quando eu passei na OAB, eu estava trabalhando com ela. Então ela falou: não, agora que você passou na OAB, você tem que advogar. Então vai advogar meio período e o restante você trabalha comigo. Então eu me dividi entre a advocacia e entre trabalhar com ela. Eu comecei daquela forma tradicional, no susto, né? Tipo, eu estava no escritório dela, inclusive, e recebi a ligação de que um primo meu tinha sido preso. E daí eu tive que me. E daí eu falei assim, tá, e aí? Ele foi preso e por que você tá me ligando? Ué, você é advogado, não é? Você precisa dar um jeito. E eu Sim. não, né? Era dívida de pensão alimentícia, então não foi um negócio tão complicado. Mas foi assim que eu comecei. E daí eu comecei, pega um caso aqui, pega um caso lá, de pessoas que me conheciam, falavam que precisava de advogado, e eu fui fazendo dessa forma, sem ter um escritório. Depois disso, eu fui convidado a integrar um escritório com outros 3 amigos. Uhum. Então eu abri um escritório junto com eles e fiquei ali. Então, parte da manhã eu ficava no meu escritório junto com eles e à tarde eu ia trabalhar com a perita. Até que chegou a um ponto que eu fiquei só no escritório. E só que daí eu não sei se era a minha vontade, não sei se eu posso falar vontade ou ganância, mas a vontade de crescer, sabe? Então eu quis crescer. Então eu acabei entrando naquela área de contencioso de massa. Então eu saí do escritório que eu tinha com os meus amigos e Uhum. fui trabalhar num escritório de contencioso de massa, que era um escritório grande. Daí depois desse escritório, como eu falo, e eu não aconselho as pessoas a fazerem isso, eu Uhum. parecia um macaquinho pulando de galho em galho. Eu tinha a oportunidade de ir para um escritório maior, eu falava, eu vou. Então, eu fui indo e acabei fazendo dessa forma. Entendi. Então, praticamente o doutor atuava em todas as áreas, um pouquinho de cada área. Não, Isso. não, na verdade, no comecinho, eu fazia mais direito de família e direito É. civil. Essas duas áreas, civil e família. Principalmente porque, além de advogar, eu consegui um trabalho voluntário numa igreja católica que tinha lá em São Paulo, numa comunidade bem carente. Então eu ia para lá e isso me ajudou muito. Eu ia para lá o sábado da 1 até às 5, dando atendimento para as pessoas carentes que precisavam de um advogado. A ideia era só essas pessoas entrarem com ação, em audiência, e eu fui aprendendo muito com isso. Então eu comecei a advogar dessa forma, mais no Sim. civil e família.
Ai, que bonito, doutor. Nossa, muito bom, né? As pessoas já entram na advocacia querendo ganhar dinheiro e não é bem assim, né? A gente tem que Não. ser humilde e também aprender, né? Mesmo que Uhum. seja um trabalho mais voluntário, certo? E aí, assim, o que o doutor considera assim que foi o maior desafio da advocacia? Qual as dificuldades que teve atuando mesmo na prática? Você diz em relação a processos. Isso, a processos, a audiência, conta como é que foi essa experiência, a primeira audiência, as petições, quais Você, as po- dificuldades? Você vai me cortando aí, pode me cortar, porque senão, se você deixar, eu começo a falar, não paro mais. Sem É, problema. então, a maior dificuldade que eu tive foi na primeira audiência que eu fiz, que foi uma audiência trabalhista, tá? Eu entrei com um processo trabalhista para uma pessoa que eu tinha um relacionamento, então eu entrei com o processo. Eu tinha tudo documentado, que essa pessoa era gerente, tinha um cargo efetivo, tal. E a parte contrária fez a defesa no sentido que não tinha vínculo e por aí vai. E eu achando que eu já tinha ganho a causa com aquela ideia de que o juiz sempre é favorável ao empregado e por aí vai. E cheguei na audiência, tomei uma lavada, todas as perguntas que eu fazia, a juíza indeferia, e eu não sabia o que fazer, né? Tipo, ai meu Deus, ela está indeferindo, né? O que eu faço agora? Peço para constar em ata, agravo. Então eu fiquei totalmente perdido. E eu sei que eu acabei perdendo essa ação, ela julgou a ação improcedente, eu recorri uma vez, daí entrei com recurso de revista e perdi em todas, né? Depois de muito tempo eu fui descobrir que, na verdade, essa juíza, ela não gosta de empregado, porque ela já foi dona de empresa. Então eu não me senti tão mal, porque eu acabei entendendo por que que ela era daquele jeito, por que que ela tratava as pessoas daquela forma. Não foi E nada de... pessoal, né? Foi uma coisa. Não, porque no começo eu falei, meu, eu acho que ela tá vendo que eu sou advogado novo, então ela tá, né, levando pro lado pessoal. Mas não Sim. foi, não foi. Mas as dificuldades que eu senti no começo da carreira foi essa. Eu posso dizer que eu sempre tive sorte. Por quê? Porque eu terminei a faculdade, já estava trabalhando na área. Daí eu saí de um estágio num escritório para trabalhar com uma perita. Então eu via o lado do autor, o lado do réu, o lado do juiz e o lado da perícia. Eu via todos os lados. E eu fiquei com ela quase 7 anos. E mesmo junto com ela, eu comecei a advogar também sozinho, por conta própria, advogar para parente, sabe? Tipo, faz divórcio. Eu fiz divórcio de um primo, eu fiz divórcio de outro primo, eu fiz regulamentação de visita do outro primo. Eu não era casado, mas eu já estava divorciando todos os primos que eram, E né? não teve problemas com os familiares, doutor? Tava tudo ok? Não, Tudo tava tudo bem? ok, tudo ok. Não tive. Na verdade, eu tive problema sim, eu já te conto. Na verdade, Certo. eu tive problema assim. Eu até fiz um vídeo pro YouTube falando desse problema que eu tive e, nossa, deu um BO que eu tive até que tirar o vídeo do ar. Mas, Nossa. enfim, eu tive problema assim. Mas no começo, não. No começo foi dessa forma. Então, eu trabalhava com a perita, advogava também por tabela, nos meus casos. E Sim. depois, acabei indo para um contencioso de massa, um escritório tipo grande, que eu comecei a ver outros tipos de processo, um pouquinho de tributário, um pouquinho de trabalhista, eu fui vendo um pouquinho de tudo. Mas daí eu continuei ali na área civil. Depois desse escritório, eu acabei saindo e fui para um outro maior ainda. E eu acho que eu passei por um, dois, três, uns 4 escritórios, até ficar sossegado em um só, que é onde eu mais gostei e onde eu fiquei mais tempo. Daí eu fiquei ali um bom tempo. Entendi. E atualmente o doutor trabalha com alguém, em parceria com alguém ou trabalha só? Eu trabalhava até ontem, sabe? Ah, sério? Uma Eu- novidade, então. É uma novidade, né?
quando você me pergunta assim de dificuldades na advocacia, eu posso te falar que uma das maiores dificuldades que a gente tem, pelo menos que eu tive, é de seguir a carreira solo. Eu sempre senti a necessidade de trabalhar para alguém para poder ganhar uma coisa fixa, um salário fixo, porque eu tinha medo de chegar no outro mês e não ter os clientes suficientes para que eu pudesse pagar minhas contas. Então, eu sempre senti a necessidade de ter um negócio que eu poderia ter certeza que no outro mês eu teria lá o meu salário garantido. Só que daí de um tempo para cá, eu fui trabalhando para outras pessoas, sempre trabalhei para outros escritórios e também comecei a fazer um trabalho voltado para o meu escritório. Fiz site, postagens e fui conseguindo clientes. Muitos clientes acabaram vindo por conta do Vida de Advogado, porque viu o vídeo, viu uma postagem, acabou me procurando e acabou virando cliente. Sim. E eu já tinha ideia de, tipo, no ano que vem, a longo prazo, enfim, seguir a minha carreira solo, porque agora eu acho que eu consigo. Agora eu tenho uma certa segurança. Uhum. E daí eu fui surpreendido ontem, tipo, com um aviso de que eu posso dizer que eu sou mais uma vítima dessa pandemia toda, que eu estou sendo cortado, que eu vou ser desligado do escritório, porque muitos clientes saíram, deixaram o escritório, o serviço acabou sendo reduzido. Então, eu até entendo o porquê desse desligamento. Então, eu fiquei sabendo disso ontem. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é essa. Por quê? Porque você tem sempre que se reinventar. E você não pode simplesmente, eu fui desligado, e agora? O que eu vou fazer? O mundo acabou. Não, você tem que correr atrás. E eu agora, eu decidi que, pelo menos agora, eu vou tentar seguir a minha carreira solo, né? Sim. Então, eu acho que a maior dificuldade que os advogados passam hoje em dia é a recolocação no mercado de trabalho. Eu acho que essa recolocação no mercado de trabalho, ela é difícil e você seguir a sua carreira solo também é difícil. Quando você nasceu numa família de advogado, você tem o pai advogado, o tio advogado, a mãe advogada, você já está ali, inserido dentro de um escritório. Então é mais fácil de você seguir a sua carreira ou você dar continuidade àquele escritório do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Agora, no meu caso, eu nunca tive na minha família nenhum advogado. Eu sou o... Não tem. Não. Uhum. É o primeiro. É o primeiro. Eu já tive primos, mas primos assim de terceiro, quarto grau, que nem tenho muito contato. Mas na minha família mesmo, eu sou o primeiro advogado. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, é você ir se virando sozinho para conseguir alcançar o seu lugar, né? Sim, e pode ter certeza que vai vencer mais essa, já vem vencendo. Não, já estou E tem vencendo. muito talento e vai vencer essa advocacia individual, né? Quem sabe isso foi a grande oportunidade, né? Para o doutor se redescobrir aí, né? E ver o quanto talento tem. Na verdade, foi uma E, situação engraçada, porque como eu já tinha esses planos de seguir a minha carreira solo, então eu dei entrada no registro da sociedade individual no mês passado, e justamente ontem saiu o registro do meu escritório individual. Então, ao mesmo tempo que saiu o registro, eu fui avisado que eu estava sendo desligado, né? olha, nada é por acaso, né? Eu falei assim, quer dizer, vem uma boa notícia, mas por tabela já vem uma outra. Daí eu falo, de repente isso é um sinal, né? Tipo, é um empurrão para você agora vai e se vira, né? Isso. Então eu acho que uma das maiores dificuldades hoje em dia é isso, é você se recolocar no mercado de trabalho e você também começar a seguir a sua carreira solo. Sim. O doutor é pós-graduado na advocacia 4.0, é isso? Na verdade, eu estou fazendo a pós. Eu Ah, iniciei
Eu iniciei a pós em março desse ano e ela vai até o meio do ano que vem. Então, eu estou fazendo a pós em Direito 4.0, porque no Vida de Advogado lá eu tenho uma parceria com o pessoal da Verbo Jurídico e eles me convidaram. Eles falaram, olha, a gente vai lançar uma pós que é a sua cara. Eu falei, por que é a minha cara? Não, porque você tem o Vida de Advogado, você está aí na internet, no YouTube, né? Então, essa pós tem tudo a ver com você, porque vai falar de marketing digital, de as novas tecnologias, né? Enfim, tem tudo a ver com você. E daí eu peguei e falei, então tá bom, então eu vou começar a fazer. E eu comecei e eu tô adorando porque realmente tem bastante a ver comigo a pós de direito digital. Tipo, eu admiro o tradicionalismo do direito, todas aquelas coisas tradicionais e tal, mas eu acho que se a sociedade muda, o direito tem que mudar junto e se adaptar a essas mudanças. Tá mais do que na hora de evoluir, né? E o Sim. doutor está, assim, contribuindo muito para o interior, porque está sendo uma página com... eu olhei antes do Instagram, né, do doutor, 28 mil seguidores no Instagram e 137 mil no Facebook, é muita gente, né? E tem E 15 mil, tá chegando a 15 mil no YouTube. 15 mil no YouTube. Faltou o YouTube para eu É. verificar. E o que todos querem saber é claro, né? Como que o doutor chegou a essa ideia de criar a página, de se mostrar, né? Fugindo do tradicionalismo, do terno e gravata, da seriedade, e criar uma página de advocacia com um humor mais ácido, fazendo. Como surgiu essa ideia? Explique para nós, por favor. Hoje eu tô de gravata, de camisa, porque antes de fazer essa live eu tive uma audiência virtual, né? E até, por incrível que pareça, você também falou de dificuldade, e uma dificuldade que não é dificuldade, mas eu acho que é interessante, é você se reinventar. Então, por exemplo, uma área que eu não advogava, que é criminal. Eu entrei na Defensoria Pública, no convênio que tem com a OAB, e me inscrevi lá para fazer criminal também. E daí começou a aparecer caso criminal. E daí eu falei, nunca fiz, mas vou ter que aprender. Entrei em contato com uma amiga que só faz criminal, falei para ela, me ajuda, o que que eu faço? Vai me orientando. Ela foi me orientando, eu fui fazendo, fui pegando gosto. E daí eu sei que hoje, além de fazer criminal para a defensoria, eu também acabei fazendo para outros clientes, os quais me indicaram. Então eu acabei gostando disso. Mas a ideia da página, que você me perguntou, foi assim. Quando eu fui para um escritório enorme, que eu falo que foi o que eu mais gostei, que é o Chalfin, não sei se você já ouviu falar, o Chalfin fica em São Paulo, eles estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Espírito Santo. Então, é o escritório que eu mais gostei. E eu entrei lá para ser audiencista. Então, eu era um advogado que só fazia audiência. Eu via a pauta da semana, ia para as audiências e fazia as audiências em defesa dos clientes. Depois eu acabei crescendo no Chalfin, virei coordenador dos correspondentes, dos próprios audiencistas, enfim. E eu sempre tive, eu não sei se é o péssimo hábito ou não, de quando... Hoje eu parei com isso, hoje eu estou mais tranquilo. Mas eu usava o meu Facebook como minha válvula de escape. Então acontecia alguma coisa que eu achava curiosa, engraçada, ou que acontecia na audiência, eu ia lá e comentava no Facebook. E comentava daquele jeito, tipo, como você falou, aquele jeito meio irônico, meio ácido, né? Tipo, Sim. e daí eu fui chamado pela gestora do escritório, na época, do Chalfin. Eu fui chamado por ela e ela falou, Rogério, olha, eu andei vendo o seu Facebook e tal, tudo bem, você postar as coisas lá, mas você está se expondo, você não pode se expor dessa maneira, porque a gente tem uns clientes que são meio chatos, tem uns clientes que não gostam, então eu vou pedir para você pegar mais leve ou para você não postar. Daí eu falei, poxa vida, mas eu gosto tanto, né? O que eu vou fazer agora?
Daí eu tive a ideia de criar uma página. Eu falei, vou criar uma página no Facebook, só que eu não entendia muito bem disso, eu acabei criando a página com o meu nome. Daí Ah, não adiantou nada, né? sim. Daí ela me chamou de novo. Ela falou, eu vi que você parou de postar no seu, mas você tá postando numa página que tem o seu nome. Sim. Daí eu peguei e fiquei pensando, eu falei assim, já sei. Eu vou criar uma página chamada Vida de Advogado, eu vou tacar uma gravata vermelha lá, que é a cor que eu gosto, e ninguém vai saber que sou eu que estou postando. E Sim. daí foi isso que eu comecei a fazer. E eu comecei a postar. E daí eu vi que as postagens que eu fazia, no comecinho era mais texto, né? O pessoal começou a curtir. O pessoal começou a curtir, começou a compartilhar. E daí eu falei, opa, peraí, tá legal, o pessoal tá gostando. Então agora o pessoal tá gostando, daí que eu vou postar mais. E a página foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu nunca paguei para ter curtidores na página, nunca foi pago, foi tudo orgânico, né? Que é o que a gente fala. E Sim. daí eu acabei crescendo e eu mesma me surpreendi com a página, o rumo que ela estava tomando. E daí depois foi surgindo as ideias de fazer as postagens com desenho. Eu fui vendo outras páginas que existiam, né? E falei, vou fazer mais ou menos parecido. E daí fui fazendo, fui me virando e a página chegou ao que está hoje. Daí eu tive a ideia de criar o canal do YouTube. Daí, Uhum. como eu já tinha saído daquele escritório, eu falei, agora eu posso aparecer, então vou começar a Sim. mostrar. E foi indo e a página chegou aonde ela tá. Tipo, foi tudo de forma espontânea. Por exemplo, eu pedi para fazer uma caneca, uma caneca com a gravata vermelha lá. E daí Sim. eu tirei uma foto com a caneca e o pessoal que viu a foto falou, eu quero uma. Quem fez? Daí a pessoa que tinha feito, eu falei, olha, estão querendo uma caneca. Daí ela postou uma foto e eu sei que hoje a gente também vende caneca, vende as coisas da página, tem lá o parceiro que faz isso. Mas a ideia Sim. da página começou dessa forma. Começou de uma forma despretensiosa, mas para Total. descarregar mesmo ali, ó, as dificuldades do dia a dia. Isso. E hoje suas páginas geram uma fonte de renda? O doutor acredita que compensa os advogados investirem no direito digital, de ter página, publicações? Como que o Então, doutor enxerga isso? a minha página, eu procuro deixar a minha página desvinculada do meu escritório. Eu tenho um É, escritório eu montei um escritório que ele é 100% digital. Então, desde o primeiro atendimento, é tudo pelo site, é 100% digital. Então, eu tenho a página do escritório, eu tenho a página do Instagram do escritório, né? Então, é desvinculado do Vida de Advogado. Só que não adianta eu querer desvincular, porque as pessoas sabem que eu sou o Rogério do Vida de Advogado, né? sim, Então, assim, as minhas páginas, a única página que monetiza, que me dá algum retorno em valores, é o canal do YouTube. O canal do YouTube, conforme eu vou tendo cliques, impressões, compartilhamentos, curtidas, visualizações, ele vai gerando um valor bem pequeno. Então, eu posso dizer que de 3 em 3 meses eu recebo um dinheiro pelo canal do YouTube. Mas não é sim. nada assim, nossa, que dinheirão, não dá para me manter com o dinheiro que eu recebo do YouTube. Mas é só o YouTube que monetiza por enquanto. E eu acho sim interessante que os advogados hoje em dia façam sim o trabalho de marketing jurídico do escritório. Por quê? Uhum. Você não está infringindo nenhuma regra do estatuto, você não infringindo nenhuma regra de ética da OAB, não tem problema nenhum. Inclusive, é permitido ao advogado fazer postagens, fazer publicações pela internet, desde que ele seja ético e É, tenha senso, né? Não dá para postar aqui que faz claro. divórcio parcelado em 3 vezes, porque isso daí é falta de ética. Então, eu acho sim que os advogados, hoje em dia,
eu vou te falar uma coisa. A maioria dos meus clientes são clientes fora de Itu. São clientes de São Paulo. Eu tenho cliente, para você ter uma ideia, que eu nunca vi a pessoa pessoalmente. E ele é lá de Maceió. De Maceió. Por quê? Porque ele viu um vídeo que eu postei falando de gravame de veículo, que quando uma questão de gravame, daí ele viu o vídeo e entrou em contato comigo para falar que ele estava com um problema de gravame e se eu não poderia resolver. E daí ele acabou me contratando. Então, é muito importante hoje você fazer um trabalho de marketing. Porque se você quem não é visto, não é procurado. Exatamente. Antigamente era no boca a boca, né, nas indicações. Mas hoje não, Isso. hoje em dia o pessoal fica conectado na internet o dia inteiro. E daí Uhum. eles acabam te encontrando. Então eu acho extremamente importante que os advogados façam sim esse trabalho de marketing jurídico. Legal, doutor. E o doutor pode explicar um pouquinho sobre a pós, né? Eu acabei não perguntando anteriormente. Do que se trata, então, a advocacia 4.0? É basicamente, então, o direito digital, esse novo direito digitalizado da internet, do Instagram, Facebook, como funciona essa pós? Exatamente. A pós, ela vem mostrar pra gente o quê? Porque as pessoas, elas acham que a internet é uma terra sem lei, que não tem lei nenhuma. Mas tem leis. Tem leis e as leis que existem, elas, por exemplo, nós temos uma determinada lei que ela é adaptada para o atual momento que a gente vive, para esse momento de tecnologia, de inovação. Por exemplo, se alguém for lá no meu Facebook e falar, ó, escrever lá alguma palavra ofensiva, eu não vou ter como processar essa pessoa porque ela escreveu no Facebook, enfim. Então, eu vou ter como processar essa pessoa. Ameaça, calúnia, difamação. O crime é o mesmo. Só o método que a pessoa usou para me atingir ou para atingir alguém é que mudou. Então, o direito 4.0, ele vem justamente em relação a isso. Como eu posso dizer, a inovação jurídica, o direito voltado para essa inovação que a gente está tendo agora, processo eletrônico, audiência virtual, protocolo pela internet, audiência de custódia pela... É justamente isso o que trata o direito 4.0. Todo esse avanço, essa modernidade que a gente está vivendo hoje, entendeu? E daí vai falar da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que era para ter sido entrado em vigor esse ano e ficou agora para o ano que vem. Então, por exemplo, eu até estou com a aula atrasada. O professor disponibilizou lá, deixa eu ver, 10 aulas. São 10 aulas só falando de LGPD. Então, pensa, tipo, 10 aulas só falando de uma única lei. Mas é uma lei de extrema importância, por quê? Porque ela vem falar o quê? Da proteção de dados, do que você posta, do que acontece, entendeu? Então, eu acho extremamente importante e o direito 4.0 é isso, é toda essa inovação jurídica que a gente está vivendo hoje em dia. Certo. Bom, falamos aí do início da carreira, das dificuldades, da onde o doutor chegou. E quais são os sonhos a partir de agora com a página, com a carreira individual? O que o doutor espera daqui para frente? Olha, eu espero e eu tenho certeza que eu vou conseguir que eu tenha, agora eu tenho uma já carteira de clientes, coisa que eu não tinha antes, então eu tenho uma carteira de clientes. Inclusive, o meu dia a dia como advogado é uma loucura. Então eu espero que agora eu consiga ter tempo para me dedicar o dobro do que eu dedicava antes para mim mesmo. Porque antes eu dedicava a maior parte do meu tempo para escritórios de terceiros. E eu não tinha todo esse tempo para dedicar ao meu. Então agora eu pretendo fazer isso, entendeu? Certo.
E com relação à página, doutor, como que vê daqui para frente? Vai A página, continuar? Isso. a página, eu tenho Tá um bom. sonho, eu tenho um sonho para a página, mas talvez é uma ideia, mas ainda tá sendo desenvolvida. A página eu pretendo ter, da mesma forma que eu criei tudo isso, eu quero criar um aplicativo para a página, um aplicativo para celular, para a página, e esse aplicativo vai ter várias funcionalidades. Eu também tenho uma outra ideia de criar um espaço voltado para os advogados, não como se fosse uma sala da OAB, Uhum. mas até melhor que a sala da OAB, entendeu? Então, criar um espaço e, de repente, se isso der certo, virar uma franquia e por aí vai. Então, eu tenho algumas pretensões com a página que eu pretendo um dia tirar do papel. Mas, por Certo. hora, eu quero que ela cresça mais, eu quero que o canal do YouTube cresça mais ainda. Depois que eu terminar de fazer a pós, eu quero ver se eu começo a dar aula também. Então, a ideia é a página crescer e até chegar ao ponto de eu ser convidado para fazer o que eu estou fazendo aqui num programa de televisão para falar da página, Sim, entendeu? será? A gente tem certeza que sim. Leve um pouquinho do interior de tu aí para conhecimento de todos. Tenho certeza que o doutor já está fazendo isso, né? Não, levo sim. Eu vou continuar com a página. Uhum. E como você me perguntou lá do começo, quando eu estava na faculdade, a minha ideia era ser juiz de direito. E hoje eu já não penso mais isso. Hoje eu penso em continuar advogando porque eu acredito que eu estou na profissão certa. Principalmente quando eu consigo atingir aquilo que eu estou buscando, daí me dá uma euforia, assim, tipo, nossa, não acredito, eu consegui isso, sabe? Então, é esse momento que eu vejo que eu estou na profissão certa. Então, eu até desisti desse negócio de estudar para magistratura. O doutor se encontrou como advogado, né? Me encontrei, Então, te faz feliz. É a fonte de renda que te faz feliz. Isso exatamente. que é a mais importante, né? E o que o doutor diria para as pessoas, para os jovens advogados, para as pessoas que pensam em entrar na advocacia? Qual a visão que o doutor tem? Se vale a pena? Olha só para você ter uma ideia, eu acho que vale a pena, Uhum. desde que a pessoa ela tenha força de vontade e ela não seja aquele tipo de pessoa que o primeiro tombo que ela levar, ela já vai chorar, desistir, achar que está errada, que está no caminho errado. Não, ela tem que levantar e continuar. Se ela caiu, ela vê aonde ela errou para não errar de novo e continua, né? Uhum. Eu vou me usar como exemplo. Eu ralei bastante. Quando eu estava num escritório grande lá, que era o Chalfin, e eu achei que eu já estava ganhando extremamente bem como coordenador de duas equipes, num escritório que eu adorava, vieram e colocaram uma gestora para gerir as minhas células, né? As minhas células que eu coordenava. E essa mulher, tipo, eu não sei, eu acho que ela, não sei, a gente não se entendeu. Uhum. E optaram por ficar com ela e eu resolvi sair, porque eu falei, não, eu não vou fazer as coisas que ela tá me pedindo, porque não tem cabimento, né? Então eu acabei saindo. E daí, ou seja, quando eu achei que eu já estava com a minha vida estabilizada, eu saí de lá e com medo de ficar sem emprego por conta daquela minha insegurança que eu falei de achar que eu preciso estar num lugar que eu vou ter um fixo por mês. Então, com esse receio, eu acabei entrando em um outro escritório e eu fui parar em Porto Alegre. Eu fui parar em Porto Alegre, até fugir da pergunta aqui, mas é para eu poder Não, doutor, tranquilo, pode contar, né? Mas é para eu poder fazer com que as pessoas entendam que você, quando cai, não pode desistir, né? Você tem sempre que recomeçar. Então eu fui parar em Porto Alegre.
Eu fui parar em Porto Alegre num trabalho que eu detestei, fiquei longe da minha família, longe de todo mundo. Fiquei lá 6 meses e resolvi voltar. Daí eu voltei aqui para Itu. Daí eu voltei para Itu, eu não tinha emprego. E daí eu comecei a fazer serviço de correspondência. Ou seja, eu, que era o coordenador dos correspondentes, fui fazer o trabalho de quem fazia para mim. Eu virei um correspondente, né? Certo. Uhum. Então, é aí que entra uma outra mensagem para os jovens. Você tem que ser humilde, né? Não é porque eu fui coordenador que agora, eu só quero um emprego de coordenador. Se eu não achar um emprego de coordenador, então eu não quero. Não, eu fui coordenador e eu tive a humildade de descer alguns degraus, humildade e necessidade. Então eu passei a fazer serviço de correspondência. E eu fiz cópias, tipo, eu falo que é a prostituição da profissão, né? Porque Sim. eu fazia uma cópia por R$ 20, por R$ 30, entendeu? Mas eu fazia, por quê? Porque ou eu fazia aquilo ali para juntar um pouquinho no final do mês, ou eu não tinha Sim. nada. Porque se eu me recusasse a fazer, eles iam chamar outra pessoa que faria. E daí eles não iam me passar mais trabalho. Hoje Claro. eles podiam estar me dando uma cópia de 20. Amanhã podia vir uma de 100. Se eu recusasse aquela de 20, eu não ia ganhar de 100. Então, Exatamente. por isso eu aceitava. E Uhum. daí eu falava assim, meu Deus do céu, eu cheguei no fim do poço. Porque porque lá na minha página Vida de Advogado, eu critiquei tanto quem fazia isso, eu fiz postagens, né, sobre isso, e agora eu estou fazendo isso. E Uhum. daí eu me redimi também e eu fiz postagens, falei isso para as pessoas, para o público lá da página. E assim, então, você tem que ter humildade. Humildade por quê? Você tem um cargo e de repente você pode não ter mais esse cargo. Então você tem que recomeçar, né? Você tem que recomeçar. E eu recomecei. Daí eu Uhum. fui procurando outros escritórios aqui em Itu. Você também é de Itu, você sabe como é difícil achar emprego aqui, Muito. Uhum. né? E daí eu acabei arrumando um escritório aqui em Itu, fui trabalhar nesse escritório, fiquei lá 4 anos e acabei depois disso saindo e entrando nesse que eu estou, porque eu ainda estou, né? Eu ainda não sei até quando eu vou estar, mas eu ainda estou. Sim. Entrei nesse que eu estou. Eu fui só comunicado que eu vou ser desligado, não sei se é hoje, não sei se é amanhã, se é depois, mas enfim, eu ainda estou lá. Então eu acabei entrando nesse. E daí agora, para minha surpresa, quando eu já achava que eu estava tudo bem, que eu estava conseguindo tocar o escritório de um terceiro e mais o meu escritório. Eu Certo. ficava meio doido, porque eu chegava aqui, né, a minha rotina era, eu chegava aqui em casa, e ainda tinha que dar conta dos meus prazos, mais as postagens do Vida de Advogado, mais as lives do Vida de Advogado que eu invento para fazer, mais as matérias do site, mais as postagens do site do meu escritório. Então eu falo que eu me divido em três, porque é o Rogério que cuidava do escritório de terceiro, o Rogério que cuida do Vida de Advogado, o Rogério que cuida do Jimenez Advocacia, que é o meu escritório, entendeu? Então eu tinha que dar conta de tudo isso e ainda dar conta da família, porque eu tenho família, né? Uhum. Então eu estava parecendo um doido. Então, primeira coisa que os jovens advogados têm que ter na cabeça, humildade, né? Se você está num degrau alto, de repente você pode descer, como eu desci tantas vezes e subi de novo. E agora eu não vou considerar que eu estou descendo, porque eu cheguei a um patamar que eu tenho estabilidade para seguir sozinho a carreira solo, Certo. né? Então, você tem que ter humildade e coragem. Se você não tiver coragem, esquece, porque a advocacia não é profissão para as pessoas que não têm coragem. Porque você vai Exato. levar bordoada de juiz, você vai levar bordoada de promotor, você vai levar Vai. bordoada de tudo quanto é lado. Do Você vai ter cliente. isso, você vai ter cliente. Até falei que eu ia te contar esse caso que me deu um problema lá no canal do YouTube, porque eu fiz um processo para uma irmã
que é filha do meu pai com outra mulher, e eu cuidei de um processo dela. E eu sei que esse processo, por N motivos, se eu ficar contando tudo aqui, vai ter que abrir outra live. Mas acabou dando errado. E era um risco que ela corria e eu deixei ela ciente disso. Então acabou dando errado. E ela não entendeu isso, como a maioria dos clientes não entendem. Eles acham que a culpa é do advogado, que o advogado, né, não fez o que deveria ser Sempre. feito. Uhum. Então, eu fiquei taxado como culpado. E daí eu fiz um vídeo no YouTube falando que é melhor advogar para o demônio do que advogar para a família. Uhum. E, enfim, eu tive que tirar o vídeo do ar porque eu recebi uma carta de renúncia com print do vídeo, entendeu? Então Sim. eu acabei saindo fora. Mas então é isso. Para os jovens advogados, eu acho que eles têm que ser humildes, tá? Uhum. Tem que ter mais empatia. Eu até sugeri para uma colega para a gente fazer um vídeo sobre empatia na advocacia, né? Que Tem que ter falta, muito. né? Uhum. Então é isso, é que os jovens tenham humildade, coragem, empatia, ter que lidar com tudo quanto é tipo de pessoas, né? Você vai ter que lidar com diversos tipos de personalidade e você tem que se adequar a todas elas. Sim. As pessoas nos veem arrumados, né, indo para o fórum, acha tudo muito chique, inveja, mas não imagina o tanto que a gente passa, o tanto que a gente tem que ter paciência com as pessoas, né? O quanto é humanizado uma advocacia ser um advogado, né? E eu quero agradecer, doutor Rogério, pela paciência, por nos contar aí a sua experiência. Eu estou realmente maravilhada com a sua história, do quão perseverante o doutor é. E eu tenho certeza que contribui demais, está contribuindo demais para a advocacia ituana e contribuindo aí com a página de alguma forma para levar e tu para o conhecimento, né, para frente. E muito obrigada por participar dessa live, de nos contar um pouquinho, né? Porque eu acredito que o É, doutor tem muita coisa para dizer, né? sim. Muita coisa. Outra coisa que eu ia até te dizer também é em relação aos clientes, eu não sei os demais advogados, mas eu, por exemplo, da mesma forma que eu sou transparente na página, em que eu falo o que eu penso, né, agora tomando certo cuidado, que eu aprendi isso né, na marra. Então, assim, Uhum. eu, em relação aos clientes, eu nunca tratei os meus clientes de uma maneira assim, eu sou advogado, eu estou na reunião, você não vai conseguir falar comigo, deixa recado. Não. Eu Com sempre arrogância. não, eu sempre tratei os meus advogados como se eles fossem meus amigos. E Uhum. todos os meus clientes, a maioria, todos, praticamente a maioria, viraram meus amigos. Meus amigos mesmo de mandar mensagem, de conversar, entendeu? E daí essas pessoas, que eu sempre tratei elas com respeito, com carinho, como se fossem amigos mesmo, e hoje são, elas acabaram me indicando para outras pessoas, que me indicaram para outras pessoas, e aí eu fui crescendo. Então, acho que esses três pilares, né, quatro, né, que é a coragem, humildade, empatia, e você ser amigo, né, você ser transparente. Claro. Perfeito, doutor. Eu compacto da mesma ideia, embora a gente, assim na advocacia como em qualquer outra profissão, a gente vê muitos colegas arrogantes, né? Trata o cliente, a pessoa sobe e daí ela trata mal o cliente, eu trato os outros colegas. Tratar mal Mas você. É porque a pessoa não entende, às vezes, tem muitos advogados que não entendem que você está ali representando o cliente. Você não é o cliente. Então, às vezes, o advogado vem até você, só a título de exemplo, por exemplo, teve uma advogada que veio tirar a satisfação comigo,
que o meu cliente tinha feito uma live no Instagram e que ele falou que a empresa dele não sofreu com a pandemia e que não sei o quê, e que meu cliente isso, meu cliente aquilo. Então, já que a empresa dele não sofreu com a pandemia, ele é que pagasse o processo lá do cliente dela, que era o reclamante. Daí eu falei assim, não, mas espera aí, tipo, a audiência do seu cliente está marcada para o ano que vem ainda. E não é o fato dele, nem sei, ele fez live, eu não tô nem sabendo. E daí ela toda nervosa comigo, mas como assim? É seu cliente, você não sabe? Eu falei, exato, ele é Tomou meu as cliente. dores, né? Eu Tomou falei, as dores. ele é meu cliente, mas eu não sei o que ele faz da vida dele. Eu não fico acompanhando a vida dele 24 horas, né? Tipo, como que eu ia Claro. saber que ele fez live? Então tem alguns advogados assim também. Então eu acho que não é legal, não é legal. Não, com certeza. Então, eu quero parabenizar o doutor nessa Obrigado. nova etapa, que seja muito próspera e agradecer. Eu, como membro da Jovem Advocacia, acredito que a gente também a gente está buscando crescimento e posso chamar o doutor novamente aí para apresentar a nova etapa e fazer uma nova live e Pode agradecer. sim. Pode sim. Eu acho que se tiver mais alguma outra pergunta, pode ficar à vontade. Mas eu faço outra sim e eu queria agradecer muito a participação. Eu até falei para o Edson, eu vi lá, né, vocês fazendo essa live. Eu falei, olha só, será que eles vão me convidar, né? Fiquei esperando, né? Uhum. E daí eu até fiquei bastante feliz com o convite e agradeço a vocês, né? Agradeço não só o trabalho de vocês, da Jovem Advocacia, mas do Dr. Rodrigo Tarossi, que também está aí acompanhando a live. Eu acho que ele tem feito um trabalho excepcional aqui em Itu. Inclusive, agora, hoje, parece que eu estava vendo lá nas postagens a nova sala de cowork, né? Que tem lá na Casa do Advogado. Isso. Eu achei sensacional, achei muito bom a iniciativa e eu queria parabenizar vocês e agradecer pela honra. Eu me sinto honrado de estar aqui participando junto com vocês disso. E como eu falei lá para o Edson, eu reforço aqui para vocês, tanto para você como para o Dr. Rodrigo, que é da OAB, que a minha página, o meu canal do YouTube, do Instagram, do Facebook, ele está aberto para a OAB de Itu. Sempre que a OAB de Itu quiser posta lá, manda para mim e eu posto sem problema nenhum. Pode me mandar que vai ser postado lá. Inclusive, eu mesmo já compartilho algumas coisas que eu acho bacana. Mas a página está aberta para vocês também, tá bom? Certo. Muito obrigada, doutor. Eu que Tenha, agradeço. tenha uma excelente noite e até breve, então. Peraí que eu vou fazer uma selfie aqui, depois eu vou postar lá na página. Ah, isso aí. Pode? Pode, claro. Então tá bom. 1, 2, 3 e prontinho. Depois eu posto lá. Até mais, gente. Muito boa noite para todos e até a próxima. Obrigado. Até. Tchau. Tchau.